Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos no Não Perca a Cabeça, eu sou o Mestre Mico e hoje a aula será sobre climas no mundo. Nós já aprendemos aí anteriormente sobre elementos e fatores do clima, a coisa arada toda que acontece no clima, né? As precipitações, as condensações. E hoje nós vamos conhecer o nosso mundão aí. É como se você viajasse por todo mundo, desde o polo lá até o outro polo. Cada lugarzinho no mundo, dependendo da latitude, tem um clima diferente, né? Vamos ver então? Opa, olha aqui, ó. Eu já tô com o mundo preparado aqui para vocês, ó. Aqui a gente tá com o globo todo. E nesse globo, vocês reparam que já está colocado aquelas linhas imaginárias. Trópicos, Equador, o Círculo Polar, que tem o Ártico e o Antártico. Está tudo ali. Lembre que cada linhazinha dessa tem os graus, não é? O Equador é 0 graus. Aí os trópicos, mais ou menos 23 graus. Os círculos polares, mais ou menos 66 graus. E depois é 90 para cima, 90 para baixo, não é? Olha só, eu digo mais ou menos sempre, porque se você der uma procurada aí na nossa amiga internet, você acha que os trópicos é 23 graus, tantos minutos, tantos segundos, assim como os círculos polares. Mas não precisa desses quebradinhos assim você decorar. Se você souber já 23 e 66, já está muito bom. Mas, ó, te digo uma coisa. Mas quase ninguém sabe um negócio desse. Eu tenho até amigo que é professor que esquece os graus aí dos trópicos e do círculo polar. Então, você sabendo 23 e 66, já está na frente de um monte de gente aí para fazer suas provas. Olha então aqui os climas representados no nosso globo. Olha aqui. Começando lá de Simão. Bem lá de cima, lá, ó. Quando eu digo cima e baixo, você sabe que é norte e sul, né? Então, olha lá. Clima polar ou frio. Então, lá no Ártico e também no Antártico, nós temos o clima polar. E o sinônimo do clima polar é clima frio. Então eu não quero ninguém dizendo. Às vezes o cara vai viajar lá para Curitiba, no Paraná, e daí ele fala, nossa, que frio que tá aqui, o clima é frio, meu Deus do céu, eu tive que pôr cirola, eu pus japona, meu Deus do céu. Ô, louco, gente. É frio nada. Frio mesmo é lá no gelo, né? Congela tudo, faz xixi em cubo. Ô, louco. Em Curitiba é um friozinho assim, que é mais ou menos frio em relação ao Brasil. Agora, em relação ao mundo, o europeu vai para Curitiba e fica dando risada lá. Tá calor até. Então, clima frio ou polar é lá nos polos. É lá nos polos. O Brasil não tem isso aí, não. Como que é o clima frio ou polar? Poxa, chuva não tem muito, né? Por causa que o que cai mesmo é neve. Chuva nem cai, é neve. Tudo congelado. Se tem até iceberg, né? Um monte de gelo boiando lá no mar. E não esqueça que o iceberg é de água doce, né? Tá boiando lá, cara. Então é gelo para mais de metro. Quantas estações do ano você acha que tem assim no clima polar? Uma só inverno. Acho que tem verão lá. É claro que quando o pessoal fala assim, no verão polar, não sei o que, é quando a parte dos polos da Terra estão virada para o Sol, né? Derrete lá a geleira um pouquinho e sai a tundra, que a gente vai estudar mais para frente, a vegetação, né? Mas mesmo o verão é uma friaca desgraçada, né? Então é só frio, ô louco. Então esse é o clima polar. E se for falar de amplitude térmica lá do clima polar, é baixa, né? Você lembra o que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença da máxima temperatura para a mínima. Lá no clima polar é baixa, porque a máxima é bem parecida com a mínima, né? Então é uma amplitude baixa.
Então, clima polar, aí ó, já falamos. E o clima subpolar? Ué, sempre quando a gente fala clima sub alguma coisa, normalmente ele é bem parecido com o outro, só que com menos intensidade, né? Então, o clima subpolar, ele já tem uma pluviosidade um pouquinho maior, então ele tem maior umidade. Ele é um pouco menos frio, né? Um pouco menos frio. Não faz lá também menos 40, né? Ele faz assim menos 15, como se fosse pouca coisa, né? Mas assim, perto do menos 40, né? Oh, menos 15 é melhorzinho, né? Então é frio pra caramba ainda, mas não é tão frio como o frio polar lá. Baixando um pouco, aí nós temos o clima temperado. Esse já dá uma modificazinha. Olha só, clima temperado é aquele já que apresenta as 4 estações. É isso. Verão, primavera, outono, inverno. Chove um pouquinho mais. O verão é brando. O inverno é um pouco rigoroso, mas não chega a ser tanto que nem no subpolar e no polar. É um clima onde que já tem mais florestas. Tem aquelas florestas bonitas lá que tem nos Estados Unidos. E tem no Canadá, na Europa, umas florestas abertas, assim, às vezes as folhas são coloridas. Aquela floresta que tem na bandeira do Canadá lá, a folha. Então é um lugar já um pouco mais agradável, né? Temperado a gente diz que é o clima europeu. Isso aí, clima europeu. Você já ouviu falar que também a cidade de Curitiba, sabe que é a capital mais fria do Brasil, né? E aí tem gente que fala assim, Curitiba é a capital europeia do Brasil, que eles falam assim que o clima é parecido e tal. Mais ou menos, né? Pô, em Curitiba não neva também. Nevou em 1975 só. 2013 caiu uma coisinha de nada. Então não dá pra dizer assim que é um clima europeu, mas do Brasil é o mais parecidinho, né? Então o clima temperado é um clima que já é agradável assim para se viver. E o clima mediterrâneo agora, olha que diferente esse nome. Clima mediterrâneo. Essa palavra se lembra do quê? Não tem lá um mar Mediterrâneo? Ele fica entre o norte da África e o sul da Europa. O mar Mediterrâneo, ele se localiza ali. Mas o clima mediterrâneo, ele se localiza em outras partes do mundo, sabia? Tem no Chile também o clima mediterrâneo, e em outros lugares. Clima mediterrâneo é o seguinte, vou te falar um negócio. Normalmente, no verão, no verão chove mais do que no inverno, por causa que evapora mais as águas, tudo, né? Agora, no clima mediterrâneo, acontece ao contrário. Olha, no inverno chove um pouquinho mais. E no verão, meu Deus do céu, você acredita que no verão não chove muito? Aí, faz tanto calor e sem chuva, que tem gente que chega até a passar mal pelas ondas de calor. Tem gente até que, coitado, chega a morrer por causa das ondas de calor. É muito calor que faz e sem chuva. Então aquelas praias bonitas lá do Mediterrâneo, meu Deus do céu, mas faz um calor danado sem chuva. E as praias, olha o que eu vou te falar, você vai ficar agora impressionado. Na praia, chega a ter umas plantas tipo cacto. Você vê lá no sertão do Brasil, lá na Caatinga, tem nas praias, cara, por causa que é um lugar que fica seco. Então, é um calorão danado que o pessoal já está meio acostumado. Da onde que você acha que vem esse calor? Alguma coisa deve acontecer para ter um calor sem chuva. Vou te falar. Ali para baixo um pouquinho, não tem o Saara ali na África? Então, tem um vento no Saara, que se chama vento Simum. E esse vento, ele vai até o Mediterrâneo, vai até lá a Europa. E ele deixa sequinho da Silveira o continente europeu ali na parte do Mediterrâneo. Então é por causa do vento da África, do deserto da África, é que acontece isso lá. Clima mediterrâneo. Isso aí não é para você esquecer não, hein?
que eles gostam de cobrar porque é um clima diferentão assim. Eu já vou clicar aqui, ó, já falamos do Mediterrâneo. Agora a gente já chega meio que no Brasil, né? Clima equatorial. Ó, nas aulas seguintes nós falaremos do clima brasileiro, bem certinho do clima brasileiro. Então hoje aqui, né, clima equatorial, vou falar um pouquinho só dele. É um clima que tem muito calor, só que muita chuva. Por que é que tem muita chuva? Porque a região do Equador, ela está bem na ZECIT, Zona de Convergência Intertropical. Olha que chique esse nome. Os ventos alísios que saem dos trópicos se juntam no Equador. Ascendem que eu estou dizendo é sobem bastante na atmosfera, resfriam e cai uma chuvarada animal no Equador. Por isso que é muito pluviosidade, por isso que tem muita chuva, por isso que é muito úmido o clima equatorial. As chuvas chegam a ultrapassar 2.000, 2.500 milímetros de chuva por ano. É muita chuva. Só para você ter ideia, no deserto chove mais ou menos 200 assim, de milímetros. Ali chove mais que 2.500. Então é muita chuva mesmo. Então, ali no Equador, a gente fala que tem quantas estações do ano, você acha? Pô, é só verão, né, cara? Acho que os caras não tem nem moletom lá. É só faz um verãozão danado o ano inteiro. Se eu falo que só tem verão no Equador, você não seja louco de falar, nossa, mas então é só dezembro e fevereiro que tem lá. Claro que não, né? Tem todos os meses, mas todos os meses é verão, né? Clima equatorial. Amplitude térmica, baixa também. Ué, a temperatura mais alta é uma. A temperatura mais baixa é parecida também. Então a amplitude térmica é baixa. Agora, clima desértico. Ô louco, desertão. Será que alguém erra um negócio desse? Clima desértico. Ué, calor, né? Só que daí pouquíssima chuva. Meu Deus, é uma secura danada. É um clima assim, meio diferentão do que a gente tem no Brasil. Aliás, nem tem no Brasil. Claro que não tem, por causa que o clima que a gente tem lá no sertão é o semiárido, né? Então, ele é quase deserto, mas não é um deserto. Então, o clima desértico, baixa pluviosidade, a amplitude térmica, daí ela é alta, né? Porque de dia faz um calorão e à noite esfria. A umidade baixíssima. E as estações, eles daí dizem diferente, assim. Estação de estiagem, estação de chuva, é que daí também não tem no desértico, né? Aí eu já estou dizendo do semiárido que tem, às vezes, uma chuvinha. Clima tropical. Ei! Clima tropical é aquele onde chove demais no verão e no inverno não chove? Não. E no inverno chove menos. O clima tropical, ele conta com duas estações, então, verão e inverno. No clima tropical, acontecem muitas vezes alguns desastres naturais, né? Porque como chove bastante no verão, acaba dando deslizamento de terra em algumas regiões, como no Brasil, né? O Rio de Janeiro acontece muito disso. Oh, que pena que dá, o pessoal todo perde as coisas, né? Aí você fala, oh, mas por que aquele pessoal construiu a casa lá também? Ué, não tinha outro lugar para construir? Você acha que o pessoal é bobo de construir lá, achando que numa dessa, sabendo, né, que vai dar deslizamento? Ninguém é louco. Se ele tivesse condição, fazia a casa em outro lugar. Então isso é muito triste. E é por causa do clima tropical que tem ali naquela região do país, né? E de outros lugares do mundo também. Quando a gente fala de clima mundial, você tem que perceber o seguinte, é de acordo com as latitudes, né? Então, um clima que você saiba mais ou menos que tem no Brasil, se você for andando na latitude assim para os lados, na mesma latitude, você encontrará o mesmo clima também. Farei o Brasil aqui, ó, nosso país, ele fica mais ou menos aqui, esse triângulo aqui que eu fiz, ó. Esse é o Brasil.
Se você, aqui é o clima equatorial, não é? No Equador. Se você for pro ladinho aqui, ó, para leste, aqui na África também você tem uma floresta parecida com a amazônica, porque lá é clima equatorial, que é a floresta do Congo. E assim para todos o resto aqui. Isso aí. Clima subtropical. É o clima que fica abaixo do trópico. Bem abaixo do trópico, então, fica o clima ali, por exemplo, do sul do país. Veja que o clima subtropical, ele já está aqui, ó, na região temperada do planeta. Aqui é a zona temperada, né? Porém, o clima subtropical, ele fica bem pertinho do trópico, ó. Por isso que a gente diz assim que ele não é um clima temperado. A Europa fica bem longe do trópico de Câncer. Então o clima subtropical, ele é bem parecido com o tropical. O verão faz um calorzinho até. É brando, a gente diz que o verão é brando. Mas ele faz uns 24 graus, 25 graus, em média. Tem dia que faz mais de 30. E no inverno, a média é mais ou menos uns 5 graus. Que daí 5 graus é frio, né? 5 graus já tem que pôr uma blusa aí. Mas tem dias que faz menos que zero. Faz sim, menos 2, menos 3. Aí o bicho pega. Esses foram os climas do planeta. Pode ser que tenha alguma variação ou outra que eu não tenha falado. Assim como regiões mais altas são mais frias, né? Tem o clima frio de montanha. Não sei se você já ouviu falar. Quer dizer o quê? Ué, quanto mais você sobe na montanha, mais frio fica, né? Então esse é o clima frio de montanha. Inclusive, até nos países que são tropicais, se a montanha for muito alta, lá em cima faz frio também, por causa que da altitude, né? E essa altitude, ela influencia bastante na temperatura e na pressão. Ok, gente? Espero que tenham entendido aí os climas do mundo. Façam os exercícios, deem uma lida na teoria e não parem de pesquisar. E saber quanto mais a gente souber das coisas, melhor aí para o nosso crescimento pessoal e também para a sua prova. Ok? Um abraço do Micão e até mais!